Mas Deus ardeu no meu coração porque ceia aponta para a cruz. E vamos falar de cruz hoje. Cruz é o local onde todo o universo converge para ela. Toda a história da humanidade, a cruz não é apenas o ápice da história de um livro. A cruz aponta para o lugar onde todas as coisas, onde há reconciliação na terra e nos céus. A cruz é o local mais sublime, aonde todas as coisas convergem para ela nesse universo. E é nesse lugar onde um dia nós nos deparamos com ele. Um dia na minha vida, após 2000 anos da morte de Jesus, mas houve um dia em que essa cruz bradou dentro de nós. Houve um dia que os seus olhos olharam para ela, e por causa do seu olhar para ela, porque o olhar dele veio até o seu encontro, e mudou a sua vida, transformou você, alcançou você, livrou você, salvou você. E é sobre essa cruz que eu quero falar, sobre a perspectiva do olhar, não do evangelista, mas que Deus me trouxe ao meu coração para trazer a perspectiva do olhar de um homem que estava ao lado de Jesus naquele momento. Eu quero falar esta noite sobre, talvez seja uma ousadia minha, mas falar sobre a perspectiva da cruz. De um homem que também era condenado, que carregava um outro madeiro ao lado de Jesus em caminho ao Gólgota. E essa palavra veio ao meu coração, queridos, porque na verdade esse é o caminho da humanidade. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Mais adiante você vai entender minhas palavras introdutórias. Capítulo 23, versículo 32 em diante. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegarem ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximavam-se também e zombavam dele, oferecendo-lhe o vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, não existe indiferença em relação à cruz. A cruz é um ponto de decisão eterno para cada vida, para cada ser humano, aonde diante dela você tem uma escolha: ou vai para um lado, o do insulto, o que não reconhece, o que não aceita, o que não recebe, ou vai para o outro lado, o que reconhece, o que o recebe, o que clama por ele, o que encontra nele a única saída para a sua história. Diante da cruz você tem duas opções, não existem três. Ou você segue, haviam 3 cruzes naquele local chamado Caveira, chamado Gólgota. E nesta noite que o Espírito Santo se coloca diante dela hoje mais uma vez. E a questão é, eu sei que muitos já tomaram essa decisão, mas a pergunta é: para que lado eu vou?
Porque se alguém quer me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo disse, já estamos crucificados com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero começar a história desde a caminhada, da saída da Fortaleza Antônia. 3 condenados. Esse homem que clama a Jesus, ele conhecia os feitos de Jesus. E certamente ele ouviu o julgamento de Cristo, mesmo encarcerado. Ele ouviu o povo gritando, crucifica-o. Ele ouviu todos vilipendiando a ele. Ele ouviu o que estava ocorrendo. Mas pela manhã, cerca de 9 horas da manhã, próximo às 9 horas da manhã, ele é colocado para fora da sua cela, soltado suas algemas daquele local fétido. E agora também ele é conduzido e é obrigado a carregar uma peça de madeira, um poste de madeira nas suas costas. E ele se junta a mais 2 homens que estão também com um poste de madeira nas costas. E um deles é o nosso Salvador. E acontece que aquele homem começa uma caminhada, saindo da Fortaleza Antônia, onde Jesus está ao lado, outro condenado está ao lado. E diz o texto sagrado, queridos, que quando ele sai naquela caminhada, uma multidão atrás gritava, blasfemando, e uma tropa pretoriana, uma guarda romana, responsável pela execução daqueles 3 condenados, iam atrás, conduzindo, e uma multidão atrás deles que gritavam. Nós tivemos em Israel, o ano retrasado, se Deus quiser, nós retornaremos lá, né, meu pastor? E nós vimos, queridos, que a distância da Fortaleza Antônia até os muros da cidade são 2 esquinas. Entenda, aquele homem condenado à morte, ele sabia que ia morrer, estava levando o seu instrumento de martírio. E aquela estrada estreita de Jerusalém, conduzindo aqueles aos muros, da onde do lado de fora seriam colocados, seriam pendurados. E o que me traz a realidade, queridos, da vida, é porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida é uma BR como essa enorme. Porque nós, queridos, nós somos criados para a eternidade, você entende isso? Nós somos criados para a eternidade, então nós achamos que a nossa vida aqui é para sempre, que a gente não morre. E nós fazemos planos, fazemos coisas e gerenciamos nossa vida achando que um dia a gente não vai partir. E se agarramos às coisas dessa vida como se elas fossem eternas muitas vezes. Mas eu quero dizer para você, a estrada da vida não é tão longa quanto você pensa. A estrada da vida não é tão esticada como você imagina. E às vezes nós passamos por essa estrada que nós estamos nela hoje, que Deus trouxe vocês à existência de uma maneira maravilhosa e extraordinária, com um propósito glorioso. Mas entenda, nós caminhamos nossa vida, às vezes nós não sabemos o dia de amanhã. Porque é diferente do que nós pensamos a estrada da vida, por sermos, temos um espírito e que Deus colocou aqui e nós entendemos que fomos criados para a eternidade. A gente acredita muitas vezes que a eternidade é aqui. Esquecemos que quão rápido passa a vida. Toda vez que nós oramos pelas crianças aqui, alegra o meu coração. Mas quantas vezes, há uns anos atrás, pastor, as crianças que estavam aqui, hoje estão tocando na banda. Hoje estão assumindo ministérios, estão dirigindo células. Porque as coisas passam rápido. A vida passa muito rápido. E você tem que entender que nessa estrada da vida, que não é tão longa como você pensa, existem momentos de decisões importantes. Aquele homem que andava ao lado de Jesus via que eles três condenados, de repente acontece uma cena. Devido ao flagelo de Jesus, suas feridas, e aquela guarda romana achando que ele não vai conseguir carregar aquele madeiro até o local da execução, porque eles tinham a responsabilidade de levá-lo até o local da execução e ser crucificado. Eu não poderia morrer no meio do caminho, teria que chegar até lá.
E aí um soldado romano pega a mão. Eu gosto de ver a cena. Eu quero que você viaje comigo nesta noite, amém? Quero que ele olha assim, pega a mão na espada assim. E é um cara, um homem de Cirene, diz a Bíblia, um homem chamado Simão Cireneu. Diz que o homem que vinha do campo, ele vinha. E ele não ia para ali, ele não ia fazer nada ali. Ele estava passando, ia subir possivelmente para o templo. Era a celebração da Páscoa. Havia cultos lá no templo. Havia sacrifício de cordeiros lá no templo. Ele vinha do campo, mas de repente ele viu aquela multidão descendo, ele para ali. E aquele homem que está ao lado de Jesus, lá carregando também aquele madeiro, vê essa cena. Quando o soldado romano obriga ele a pegar a cruz de Jesus e carregá-la. E é uma outra realidade que eu trago para você. É que Deus muitas vezes coloca pessoas nas nossas vidas para nos obrigar a fazermos coisas que nós não queremos. Mas entenda uma coisa, é um propósito de Deus e você não está compreendendo nada. Aquele Simão Cireneu, ele não queria ir para ali, carregar a cruz de Jesus. Mas alguém obrigou ele a pegar aquele madeiro e levar até o Gólgota. Deus às vezes permite que pessoas na nossa vida, na nossa história entrem e nos obrigam a fazer coisas que nós não queremos. Mas eu quero dizer para você. Deus nos ensina. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2 com ele. Nós fomos chamados para amar, queridos, para andar a 2ª milha. Se alguém te obriga, anda a 2ª de graça. Talvez seja a história seja sua. Você tenha sido obrigado a andar 1 milha que você não queria ir. Obrigado a tomar decisões que você por si só não gostaria de tomar. Quantas vezes você se sentiu obrigado a fazer coisas que você não gostaria, mas entenda uma coisa, foi um propósito de Deus para amadurecer você, para edificar você, para fazer algo novo em você, para reconstruir uma história sua. Porque nosso Deus, Ele é especialista em fazer coisas que nós não queremos, mas para um fim mais proveitoso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Simão Cireneu, ele não sabia porque estava carregando aquela coisa, obrigado para isso. Mas o Evangelho de Marcos cita o nome, porque todos os 4 evangelhos narram a crucificação. E no Evangelho de Marcos narra o nome dos filhos de Simão Cireneu. O nome dele, pai de Alexandre e de Rufo. E se está na Bíblia esses nomes, é porque eram pessoas conhecidas da igreja. Eram pessoas conhecidas dos apóstolos. Porque Cireneu abraçando aquela cruz, junto com o Senhor Jesus, mudou a vida dele para sempre. Quem tem um encontro com Ele, tem que tomar uma posição. Muda a realidade. Muda a história. E Rufo é citado mais tarde em uma das cartas de Paulo, mostrando alguém que era um evangelista da igreja. Deus toca você, que não é só para salvar você, para abençoar você, não é só para lhe dar coisas, não. Deus toca você para salvar não só você, mas toda a sua descendência, as gerações que Deus quer alcançar através da sua vida. Ele pegou você para mudar não só a sua história, mas a história de todos aqueles que são seus. Ele vem na sua vida para mostrar, querido, mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso, que não só altera a sua história, mas Ele tem poder para mudar toda a sua descendência. Esse é o nosso Deus. E aquele homem, olha nos olhos dele, ele vendo aquela cena, aquele homem é obrigado agora a carregar a cruz de Jesus. E vai andando. Mas acontece outra cena também. Algumas mulheres que vêm chorando atrás. Entendo, queridos, esses homens presenciaram tudo isso. Eles estavam no caminho para o Gólgota. As mulheres que vão caminhando atrás e começam a chorar. E Jesus abre a sua boca para consolá-las, de certa forma, dizer: não chorem por mim. Queridos, que amor é esse? Jesus, mesmo carregando a cruz, todo marcado, vilipendiado, mesmo assim,
ele abre a boca como profeta da sua geração. Querido, não importa as pancadas que você leva, as marcas que você carrega, no tempo de abrir a boca para falar em nome dele, abra a boca e fale sim. Se Deus considerou você profeta dele, abra a sua boca, independente da situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, atravessando. Abra a sua boca, e anuncie essa mensagem poderosa. Jesus mesmo todo marcado, ele olha para elas e diz: não chorem por mim, mas chorem por seus filhos. Porque virá um dia que dirá: ai daquelas que estão grávidas e que amamentam. Deus estava falando sobre um futuro que viria logo mais. Bom, Jesus que, mesmo carregando a cruz, queridos, mesmo todo arrebentado, ele não despreza quem se move, que move o coração em relação a ele. Querido, eu gostaria de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé toca o coração de Deus. Mas quem ama não toca Ele. Quem ama é porque Ele está aí em você. Quem ama é porque há uma intimidade com Ele. Você caminha com Ele, Ele está aí. Aquela cena, aquelas mulheres chorando e Jesus caminhando em direção ao Gólgota. Entenda isso, que eu quero fazer uma leitura para você entender que aquele homem condenado, indo para a morte, cheio de medos, de temores, de enfrentar a coisa mais terrível do mundo, que é uma das coisas mais terríveis, é a morte. Isso é a realidade nossa. E ele vai para ali, mas ele está vendo essas cenas. E toda aquela turma atrás, turba que gritava e blasfemava. E outro detalhe também, é que o outro que estava carregando a cruz, não há registro que ninguém chorava por ele. Diferente do que se pensam, ou do que se pensa, aquele homem era um malfeitor, era um bandido. E não era qualquer tipo de bandido, salteador chamado, descrito na Bíblia com essa palavra. Era um homem para ser condenado à cruz de altíssima periculosidade. Não registra ninguém chorando por ele. Mas ele está vendo a cena de mulheres chorando por causa de Jesus. Está vendo um homem que ia por um caminho e numa esquina ele é obrigado a seguir a cruz para o outro caminho, para levar a cruz de Jesus. Quem sabe nesta noite é a esquina da vida que Deus marcou para mudar a direção da tua vida. Quem sabe não é hoje o dia que Deus marcou para tu mudar a tua direção. Tu estava querendo tomar uma decisão e Deus agora hoje muda para outra direção. Da morte para a vida. Portanto, que durante todas essas cenas agora chegam ao lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Após 2 esquinas, chega lá. E ali aqueles homens são deitados diante da pedra de madeira, a árvore já está lá para colocá-lo. E eles começam a ser fixados, batendo os martelos na mão dos 3, e do nosso Senhor Jesus. E começa a ser crucificado, e começa a ser os pregos entrando em suas mãos e pés. E após essa cena de dor tão terrível, daquele instrumento de tortura, porque aquele calço que colocavam nos pés ali, não é para aliviar a dor. Aquele calço é para torturar. Porque se o corpo fica pendurado, ele morre mais cedo asfixiado. E após levantar aquela cruz de Jesus, e daquele homem também que está de um lado, e o outro bandido do outro, ao levantar aquela cena aqui daquela cruz, a Jesus ficar em pé, e toda aquela multidão xingando e blasfemando, dizendo: se tu és o Cristo, porque desce da cruz. Tu não disseste que derrubava o teu templo em 3 dias, o templo, e reconstruía? Desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Embora de todas aquelas blasfêmias, aquele homem está ao lado escutando Jesus gritar em alto e bom som: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Querido, eu tenho convicção na minha vida que aquele homem, o coração ardia, que homem é esse? Que dentro de tudo isso, libera um perdão extraordinário. Esse é o meu Jesus e teu Jesus. Porque para isso ele veio, para pagar o preço por mim e por você. Dentro dessa cena, querido, talvez tão dramática, tantas dores, tantas coisas. E o evangelho, querido, ele converge para a cruz. É nesse local de dor, de sofrimento, de morte, é onde Deus clareia todas as coisas no universo. É onde Deus alinha a história da humanidade. É o local onde o sacrifício único e eterno é aceito por Ele. Para que eu e você, que outrora estávamos naquele mesmo caminho, como aqueles dois homens ao lado de Jesus, caminhando para a morte, mas por causa do preço que Ele pagou naquela cruz, ao invés de morte, Ele nos dá vida e vida eterna. É esse Jesus, queridos, que faz essa obra extraordinária, aquele homem vendo tudo aquilo. E não só isso. De repente, dá meio-dia, e o céu fica negro. A luz vai embora. As trevas tomam conta do ambiente. E não só isso. Se aproxima aos pés da cruz, Maria, a tia de Jesus, João, Maria Madalena e João, o apóstolo amado. E Jesus olha para Maria, diz: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Queridos, que amor extraordinário é esse? Tanto imenso, é tanta dor, tanto sofrimento, mas nunca deixa de exprimir o cuidado. Querido, até morrendo, Jesus coloca as coisas no lugar, coloca tudo no devido lugar. Querido, a sua vida, não importa o que você esteja passando, não deixe pendência. Jesus, ele mostra para a gente que ele não deixa pendência em coisa alguma na vida. Até na cruz, ele vai organizar as coisas da família, sua mãe e seu discípulo amado. A partir daquele momento, João recebe Maria em casa e a tem por mãe. É o Deus querido, o Jesus que cuida mesmo diante. O Espírito está falando aqui nesta noite, querido. Quer dizer para você, olha, mesmo dentro das dores da vida, das dificuldades que você está passando, das coisas que você está atravessando, não deixa pendência na tua vida não. Confia em Deus, coloca as coisas no lugar, entrega a Ele, confia nele. Nós somos chamados para viver como Ele vive, como Ele viveu, como Ele é. Então não deixa pendência não. Porque às vezes nós dizemos a Deus para te ouvir, para te servir, para fazer a tua vontade. Eu primeiro, o Senhor tem que ajeitar minhas coisas. Não, queridos, coloca a coisa no lugar na tua vida. Não perde tempo. Não perca tempo. Coloca as coisas no lugar. Ele nos ensina no momento de maior dor que ele está colocando as coisas no lugar. Porque a vida com Cristo é vida de renúncia, muitas vezes. Porque as pessoas às vezes não entendem que evangelho é o evangelho da cruz. Deus abençoa, abençoa, Deus liberta, liberta, Deus cura, cura, Deus faz milagre hoje. É Deus que transforma a vida, sim, mas é o Deus também, queridos, que alinha a nossa vida. E se queremos, vamos seguir a Ele. Ainda pegar um pouquinho, diz Paulo, o resto das marcas do sofrimento de Jesus, a gente vai ter que... Porque se Ele foi desprezado, Ele disse, você vai ser desprezado. Se Ele foi compreendido, você vai ser compreendido. Mas o recado que ele diz para você, sabe qual é? Ame. 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 É o amor que Ele nos reconhece como filhos dEle. Se você me... pelo amor que Ele diz que nós somos reconhecidos como filhos de papai. Dentro daquelas cenas todas,
E louvamos a Deus, querido, porque a cruz não é uma... Se fosse uma cena muda ali, não tivesse coisa nenhuma, somente aqueles 3 sacrifícios já falaria muito. Mas glória a Deus que o nosso Deus fala, e cada fala é uma recomendação, é um cuidado, é uma ação dele. Jesus clama também, e aquele homem vai escutar dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui estavam blasfemando, ele está chamando por Elias. Mas os fariseus, os homens da lei que estavam lá, que estavam vindo Jesus clamar, Jesus estava declamando que do Salmo 22. Que se você for no Salmo 22, você vai ver que tem o retrato da crucificação. Onde Davi escreve que ele foi contado com os malfeitores. Que lançaram sorte, rasgaram sua vela, lançaram sorte sobre a sua túnica. E aqueles homens conhecedores da lei, na hora que Jesus fala aquilo, queridos, como um texto da Bíblia que você conhece, quando cita o início do versículo, você sabe o resto. Quando Jesus fala aquilo, na mente deles vem a cena. Você pode não aceitar, mas está aí. Você pode não crer, mas já foi escrito. Você pode não querer, mas foi para isso que eu vim. Mas acontece, queridos, que no meio de tudo isso, em meio a sofrimento, a dor, a angústia, ao meio da morte, tem 2 figuras ao lado de Jesus que representam a humanidade, e não tem como não ser diferente. É um ladrão que está morrendo, sob mesma condenação. Naquele lugar está ele, com os mesmos medos e angústia, porém, ele não reconhece. E ele olha para Jesus e começa a blasfemar, acompanhando a multidão. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Livra a tua pele. E livra da gente também, né? Tu sabe, a gente é companheiro aqui, então. Desde aquele tempo já tinha mentalidade de presídio. A gente está na mesma. É nós. Ele, quando estava blasfemando, ele dizia: se tu és o Filho de Deus, desce daí, tira a gente da gente. E ele estava falando, que ele falou então de deboche. Queridos, porque há pessoas que mesmo morrendo, mesmo no pior momento da vida, mas não consegue se arrepender. O orgulho invade o coração. A incredulidade domina. A cegueira impera. Mas louvado seja Deus, porque nesta noite na Igreja Batista de Intermares, dia 3 de março de 2019, o Espírito Santo está aqui nesta noite para tocar aqueles que estão do outro lado, para tocar a sua vida, para tomar a decisão mais importante da sua história, para você entender, queridos, que aquele sacrifício é real e ele muda a sua vida. Enquanto um blasfemava, o outro se vira para o companheiro que está do outro lado. Jesus está no meio, lembre-se. Do outro lado. Ele diz: cala a tua boca, rapaz. Se cala. Você não viu não tudo que ele fez. É ele mesmo. Nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram. Nós estamos aqui porque nós estamos pagando, porque nós cometemos crimes. E por causa desses crimes somos dignos de morte. Há um reconhecimento, querido, naquele homem, que daquilo que ele fez, ele estava pagando por aquilo que ele tinha feito. Porque há pessoas, querido, na vida, infelizmente, alguns cristãos, e passam por tribulações não para glorificar a Deus, mas porque eles mesmos provocaram. Querido, eu não estava com o intuito de exortar hoje não, mas o Espírito Santo está aqui e está falando. E às vezes entramos em crises, porque as crises, muitas delas chegam, mas outras são as decisões equivocadas que nós tomamos. São os erros que nós cometemos, e entramos em crise por conta disso.
pior, que a gente não reconhece. Sempre a culpa é do outro. Sempre o outro é responsável. É sempre o outro. E nunca a gente. É sempre o outro que me fez mal. É nunca eu que fiz mal ao outro. É sempre eu tenho que pedir perdão. E nunca eu tenho que pedir perdão ao outro. Que Deus está falando esta noite aqui. Querido, aquele homem olha para Jesus e após repreender seu amigo, vai dizer: querido, eu acho a coisa mais extraordinária do mundo, porque eu, nem você, se soubesse o que aquele homem fez, se não for pelo amor de Deus, talvez jamais o perdoaríamos. Aquele homem não era um homem fácil, era um bandido, perigoso. Mas estava lá na cruz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, tu lembra de mim? O Senhor lembra de mim, Senhor. Sou essa pessoa horrível, o Senhor lembra de mim. Não esqueça de mim, por favor. E Jesus olha para ele e diz assim: em verdade eu digo a você, aleluia, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não tem negócio de purgatório, não tem negócio de pagar preço, tem negócio de muita pessoa dizer assim: não, errou a vida toda, agora é crente, diz que é salvo, e é salvo mesmo, querido, lamento, mas é salvo mesmo. Porque não depende da gente não, a obra não é nossa, a obra não é minha, não é de ninguém não é de nenhum homem. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém bata no peito e se glorie. Eu consegui por conta disso. Não, tem isso não. Desculpa, mas não tem negócio de espiritismo não, meu amigo. Não tem nada para fazer não. É pela graça sois salvos, somente pelo sangue de Jesus. É somente por Ele. Foi Ele que pagou o preço. Pegou alguém que não é. Queridos, o primeiro habitante que Jesus levou para o paraíso foi um bandido. Glória a Deus por isso. Paulo disse: se você tem alguma coisa para se gloriar, glorie-se nas suas fraquezas, nos seus pecados, nas suas falhas. Porque Jesus, Ele cumpriu tudo. E detalhe, queridos, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Jesus, quando olha para Tiago, Ele já vê a obra dele completa na vida dele. Jesus, quando olha para Ivete, vê Ivete já com um corpo glorioso, transformado, restaurado, já vê aquela lá na glória. Deus, quando olha para você, Ele já vê você junto àqueles que estão lá em Apocalipse, cantando um cântico novo. É novo, viu? É novo, viu? É novo, a gente vai cantar um canto que ninguém foi cantou nos céus ainda. É novo. É novo, a gente vai inaugurar aquele cântico lá naquele dia. Ao Cordeiro, ao que é digno. E aquele homem teve a resposta mais restauradora da sua vida. Porque agora ele sabia que morreria, mas sabia para onde ia. As pessoas não sabem muitas vezes para onde vão. E só tem queridos que tem um caminho para você. E Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Tem uma cruz diante de você. No Gólgota eram 3 cruzes. Qual você vai escolher? Que lado você vai inclinar? Para aqueles que desprezam, não existe indiferença, querido. Existe decisão. E que igreja, aquele homem, depois de dizer isso, ele saberia que poderia, mesmo em meio à dor, ele saberia para onde iria. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 16. Porque eu e você, nós éramos inimigos de Deus. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus.
em um corpo, matando com ela as inimizades. Está falando aqui dos judeus e dos gentios. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e família de Deus. Queridos, aquele brado de Jesus na cruz, que aquele homem, após para Jesus falar aquilo, disse: Pai, está consumado. Acho interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele não disse assim: em meu dor, quero muito. Pai, está consumado. Não, não. A Bíblia diz, queridos, que ele bradou com toda a força dele. Ele bradou que com alto e bom som que todos escutaram. Ele bradou que com tudo que tinha. Sabe por que eu estava dizendo assim? Olha, estou pagando o preço, mas vale a pena. Vale a pena. Porque é por eles. É por eles. Pai, está consumado. Tetelestai. Está pago o preço, está pago, 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 você não deve mais nada, está pago, está pago, está pago. Por isso, Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele rasgou o escrito de dívida que apontava contra a gente em termos de ordenança, e cravou lá na cruz, e disse: Tetelestai, está pago o preço, você não deve mais nada, só basta crer em mim. E vou escrever os nomes no livro da vida. Aquele que confessar a mim diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que Deus tem prazer em gritar seu nome diante dos anjos. Jesus tem prazer em gritar seu nome. Em gritar seu nome e dizer: é meu. É meu. Gustavo é meu. É meu. Gustavo é meu. Mariana é minha. Você é família de Deus. Família dele. Herdeira de Deus com herdeira com Cristo. Aleluia. E por isso estamos aqui nesta noite, que Jesus ordenou esse memorial aqui, para lembrar o sacrifício dele, a morte dele até que ele venha. Porque um dia, esse banquete aqui não vai ser na Igreja Batista de Intermares, não. Esse banquete aqui vai ser nas mansões celestiais, e vamos estar lá com ele. E é ele quem vai servir. Aleluia. Pastor, mas são milhões de pessoas de todos os tempos. Como é que ele vai servir? Eu não tenho nem ideia. Só sei que ele vai servir, ele vai servir. Como é que vai ser? Eu não tenho nem ideia. Mas, queridos, mas eu imagino que, sabe o quê? Por causa desse sacrifício, desse amor dele. Eu imagino que como será a sua volta. Eu imagino, queridos, como é que vai ser o dia em que esse céu se rasgar. E você estiver diante dele. Saber que um dia você diante dessa cruz, você soube escolher de maneira correta. Dentro dessa cruz, dentro daquela cena, aquele que amou você, que pagou o preço em seu lugar, você soube dizer para ele: Senhor, eu quero, Senhor, eu recebo, eu aceito, o Senhor é o meu Salvador. E um dia diante dele, eu às vezes eu fico pensando, como vai ser essa cena, Cadu? Como é que vai ser? Jesus diante da gente, querido, meu Deus do céu. Como é que tu vai fazer? Tu vai se jogar diante dele, jogar nos pés, tu vai adorar, tu vai ficar calado, tu vai chorar. Eu não sei. Eu não sei qual vai ser a minha reação, nem a tua reação. Uma coisa eu sei, querido, que vai ser o momento mais glorioso da nossa existência. Vai ser a coisa mais tremenda que vai acontecer, querido. E aí vale a pena que o sofrimento que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, as crises que a gente passa, todas as coisas que a gente passa, vale a pena, porque um dia a gente vai estar diante dele, do Todo-Poderoso. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, receba por herança o que vos foi prometido antes da fundação do mundo. Eu disse: Senhor, eu não quero outra coisa. Minha maior alegria é naquele grande dia o Senhor chamar meu nome. Isso basta. Ele olhar para você e chamar o seu nome, dizer assim: eu conheço Augusto. Ele chamar o seu nome, dizer: eu o conheço. Vem cá, filho, eu conheço. Por isso estamos aqui celebrando até que ele venha. De réu condenado,
a um homem salvo, filho do Deus Todo-Poderoso. Só o sangue de Jesus pode fazer isso, queridos. De um réu condenado, transformar em um filho do Deus Todo-Poderoso. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Um dia estaremos diante dele. Mas para muitos que essa palavra pode ser loucura. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E que havendo por ele feito paz, Colossenses capítulo 1, e que havendo ele feito a paz, versículo 20, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Preste atenção nesse texto. Está aí, joga aí, meu filho. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos, no vosso entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Queridos, é porque a gente não tem noção da percepção do que é a nossa tão grande salvação. Porque senão a gente saía pulando todos os dias de alegria, saltando de prazer, regozijando. Que depende de dar com um sorriso de orelha a orelha aqui. Que não olha, queridos, e quando Satanás viesse acusar você, ele sai aí, Satanás, eu sou livre, eu sou salvo. Minha morada é nos céus. Não há nada que possa me impedir da depressão, querer bater a sua porta, sair da depressão. Há uma alegria dos céus dentro de mim, ninguém pode roubar. Há uma alegria do céu dentro de mim que ninguém pode levar, porque Ele conquistou comigo, por mim lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas maldições, nossas dores, levou sobre si todas essas coisas. Então, querido, em nome de Jesus, toma posse dessa promessa, conquista isso dentro de ti, porque Ele já conquistou para ti na cruz. Viva uma vida abundante e plena dEle. Hoje estarás comigo no paraíso. Para encerrar, querido, dá para a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Aquele homem estava perdido, queridos. Mas ele teve um encontro com Jesus horas antes de morrer. O destino da vida dele foi mudado por causa da sua decisão. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A obra que Jesus fez e por que Ele fez. E eles cantavam um cântico novo. Dos seres celestiais. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste. Entenda quem você é. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Um dia você vai voltar aqui, queridos, com Ele, corpo transformado, para reinar. Porque Ele conquistou na cruz. Porque Ele comprou eu e você com preço de sangue.
E por isso que ele é digno. E na visão de João de Apocalipse, querido, na segunda visão que João tem, João vê papai assentado no trono majestoso. Na sua mão direita havia um livro, um rolo escrito. E estava selado, estava escrito por dentro e por fora. Diga, estava escrito por dentro e por fora. E João chorava muito, diz o texto, porque ele olhava nos céus, na terra e debaixo, e não via ninguém digno de abrir o livro, nem olhar para ele. No contexto judaico-cristão, queridos, livro escrito por dentro e por fora, significa a história da humanidade. A minha história, a tua história estava ali. Mas estava selado, isso é, destino incerto, inacabado. Mas enquanto João chorava muito, alguém bate no ombro de João e diz assim: João, não chores, porque está aqui. Aleluia. Aleluia. Um dos anciãos me disse, versículo 5, não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes, pelos anciãos, e tinha 7 chifres, 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. E cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Jesus, é digno, e ele abriu o selo e conclui a minha história e a tua história. Ele dá o final da minha história e da tua história, um final glorioso que não termina aqui. Querido, o que na cruz, aquele momento no Gólgota, 2000 anos atrás, era o fim. Eu quero dizer para você, era só o começo da nossa história. Era só o começo, era só o começo. Fica de pé em nome de Jesus. Diante da cruz, qual é o lugar que você escolhe? Aonde você quer estar? Ao lado daquele que, Jesus, se tu és dos que não creem, ou do lado daquele que, Senhor, lembra-te de mim. Qual lugar você está? Para onde você vai? O outro que blasfemava, Jesus não disse resposta alguma. Jesus não disse resposta alguma. Jesus não disse resposta alguma. Isso me chama a atenção. Daquele que blasfemava, Jesus não disse resposta alguma. Mas daquele que recorreu a Ele, não teve só uma resposta, teve uma garantia. Quem recorre a Ele tem garantia eterna. Há alguém aqui nesta noite que ainda nunca tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus e ter seu nome escrito no livro da vida, ter seus pecados perdoados e você nascer de novo hoje e tornar-se uma nova criatura nele. Um dia, cada um de nós que está aqui, um dia veio aqui à frente, abriu a boca em algum lugar e disse: eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu reconheço que aquela cruz ali, Ele morreu em meu lugar. Se alguém aqui nesta noite quer tomar essa decisão, eu convido você para vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. Se alguém aqui que não toma essa decisão ainda, que não confessou Jesus como seu Salvador, que essa palavra hoje ardeu no seu coração, quero dizer para você, é o Espírito Santo que está aqui. Amém. Tem uma pessoa vindo ali. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Hoje a festa dos céus, queridos. Você não sabe o que é isso? A festa nos céus hoje. Há mais alguém que quer tomar essa decisão?
que entende do amor de Deus que morreu em seu lugar, quer olhar para Jesus com os olhos daquele homem que olhou e disse: Senhor, lembra-te de mim. Ela disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, isso vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida de Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o mundo inteiro. Há mais alguém? Alguém quer se reconciliar com o Senhor, que um dia fez essa aliança com Ele, mas um dia disse: Senhor, por motivo, por circunstâncias da vida, se afastou, deixou de segui-lo, deixou de buscá-lo, deixou de ver a vida com Ele, se afastou dele, e hoje quer renovar essa aliança com Ele. Há alguém aqui nesta noite? Que hoje é noite de celebração, é noite de ceia, é noite de comunhão, é noite de estarmos juntos mais uma vez, celebrando a Jesus. Há mais alguém aqui nesta noite que por acaso tenha se afastado e queira voltar para Jesus? Hoje é noite que Ele te alcança, Ele te toca hoje. Alguém, se quiser reconciliar com Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Adora Ele, Ele está aqui nesta noite. A cruz mudou a tua história, mudou a minha história, mudou a história da humanidade. Foi na cruz que Ele mudou todas as coisas. Foi na cruz, foi o seu sacrifício que pagou um preço que ninguém poderia pagar. Mas Ele fez questão de pagar, porque Ele ama. Ele fez questão de pagar porque Ele desejava muito ter você. Ele desejava muito encontrar você. Desejava muito salvar você. Adora Ele, adora Ele. Sua morte ali na cruz